Major Costa e Silva, ex-candidato ao governo de São Paulo, falou sobre a celeuma entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores e prefeitos em torno das formas de lidar com a pandemia. Para Costa e Silva, governadores e prefeitos têm feito uso político da pandemia com dois objetivos: atacar o presidente e levantar recursos. Usando exemplos do estado de São Paulo, o Major Costa e Silva afirma que a população é a mais prejudicada pelas ações dos governadores e prefeitos. Assista. Esse ano é ano eleitoral. Então o pessoal está buscando dinheiro para fazer campanha. E o melhor jeito de arrumar dinheiro para fazer campanha, vide-se aí a era PT, é conseguir dinheiro desviado para ser jogado nas campanhas e pagar marqueteiros e suas jogatinas todas aí de campanha. Então, é lógico que os políticos aí tradicionais, a velha política, está se aproveitando dessa situação, desse estado de calamidade que foi decretada em várias cidades, em vários estados, e foi decretada inclusive pelo presidente da República no primeiro momento, tá? Para que a gente fizesse uma ação efetiva contra a contaminação e a transmissão do vírus, mas, infelizmente, estão utilizando isso aí de maneira política para atacar o presidente, para roubar dinheiro. Tá? É roubalheira mesmo. A prova disso é que o Tribunal de Contas da União fez um levantamento e chegou à conclusão de que do dinheiro que foi gasto diretamente na pandemia, né, nas ações de combate à pandemia, feitas aí em diversos municípios que receberam dinheiro da União, tá, de um total de 13,1 bilhões de contratos que foram analisados, nós tivemos sobrepreço, entenda-se, é dinheiro pago a maior que alguém embolsou, seja empresário pilantra, seja político pilantra. Um total de 1,9 bilhões. 1,9 bilhões. Pessoal, olha só, vocês têm ideia de quanto que é isso em dinheiro? Tá? Eu vou te falar uma coisa. Tem muita cidade no estado de São Paulo que não tem isso de orçamento por ano inteiro. Então eles desviaram, enfiaram a mão em 1,9 bilhões de reais. É bom ou quer mais? Tá? Isso é o que está acontecendo com os nossos prefeitos, tá? E com governadores que estão ignorando a necessidade, tá? Ignorando a necessidade do povo e se preocupando em encher os seus bolsos, é lógico, porque o cara rouba um pouquinho para o bolso dele e rouba um pouquinho para fazer a campanha dele. A Cássia está dizendo 1 para você e 3 para mim. Bem por aí, Cássia. Não estão preocupados. A contagem do Pica-Pau, que, diga-se de passagem, né, o pessoal tem rodado até uma imagem aí mostrando o Pica-Pau sendo enforcado por um personagem gordinho e careca, que lembra muito um certo governador de um certo estado, de uma certa república da América do Sul. Não vou citar nomes, mas todo mundo já deve ter percebido de quem que eu estou falando, né? Então, se lá naquele estado já está acontecendo isso, estamos esperando e rezando para que logo a Polícia Federal bata nas portas dos nossos órgãos públicos aqui no estado de São Paulo também, porque tenho certeza absoluta que a pilantragem acontece aqui também. Lá do Jardim, já até mandei um certo endereço lá do Jardim Europa para a Polícia Federal, dizendo que o cara está lá, vai lá procurar. Bom, e isso, né, já foi avisado pelo presidente lá no início, qual seria o impacto da pandemia na nossa economia, né? Se continuassem fazendo aquele lockdown, aquele fechamento geral de tudo, e infelizmente os governadores e prefeitos não entenderam, não aceitaram as indicações do presidente, resolveram fechar tudo, e agora não são eles que estão colhendo os frutos disso, somos nós, é o povo brasileiro que recolhe os frutos disso. Olha só alguns reflexos disso. Tá? Cerca de 50% dos inquilinos no estado de São Paulo, tá? Vou falar só do estado de São Paulo, 50% dos inquilinos, o pessoal que paga aluguel, pediu redução dos aluguéis. Ou seja, há negociações para se reduzir o valor dos aluguéis. Mais da metade do pessoal pedindo redução do aluguel. Estou vendo aqui o Coronel Jespersen. Coronel, minha continência, obrigado por estar acompanhando aqui. Coronel foi meu chefe, meu amigo, e está agora aqui prestigiando a nossa live. Obrigado, Coronel.
Então nós tivemos aí pedidos de redução de aluguel, tá? Só que está muito difícil o pessoal reduzir. Por quê? Os donos dos imóveis também estão precisando de dinheiro. Agora, se a gente não conseguir chegar no meio termo, a gente vai ver a quantidade de empresa, a quantidade de pessoas que não vai ter condições de pagar aluguel. Se a empresa não tiver condições de pagar o aluguel, ela fecha. Se a empresa fecha, é mais gente sendo demitida, mais gente sem emprego. Tá? E também, se as pessoas não conseguem pagar o aluguel da própria casa, é mais gente indo morar na rua. Não precisa, pessoal, não precisa de muita coisa, não. Vai dar uma voltinha ali no centro de São Paulo e vai ver a quantidade de morador de rua que existe hoje na região da Praça da Sé. Mas o pessoal vai falar, Major, mas sempre teve morador de rua lá na Praça da Sé. Sempre teve, pessoal. Mas olha como a quantidade aumentou absurdamente. É muito mais gente morando na rua. Eram consideradas em torno de 23, 24 mil pessoas há pouco tempo atrás, há pouco menos de um ano. Mas agora, tá? Nós estamos tendo uma quantidade maior. E isso cresce muito mais. O Emerson está comentando que o militar na ativa tem um prazo maior até o final de agosto para conseguir legenda. Por isso que eu falei, em princípio, eu venho candidato a vereador, porque para vereador eu já tenho legenda. Se algum partido me der a legenda para a prefeitura, em condições de participar e de competir, aí eu mudo e venho candidato a prefeito de São Paulo. Eu ainda tenho prazo, meu prazo vai até agosto, porque eu estou na ativa, então eu tenho prazo até agosto para mudar de partido, ok? Caso nenhum partido me ofereça essa legenda, eu venho candidato a vereador. Mas o importante é a gente trabalhar pela cidade de São Paulo para a gente conseguir mudar um pouco o lugar onde a gente vive, tentar garantir um pouco mais de dignidade para o paulistano, porque está muito difícil trabalhar com esses políticos que estão por aí. Mas continuando aqui a situação, né, os impactos da pandemia, não na saúde do cidadão, mas na vida do cidadão, olha só, nós tivemos aí 98,6% dos pedidos de redução de imposto negados pela Justiça. Tá? Então, o pessoal, né, aqui no estado de São Paulo, entrou com pedido de redução de imposto, porque a gente continua pagando IPTU, continua pagando ISS, continua pagando IPVA. Então, o pessoal continua pagando todos os impostos. O cidadão, a empresa que vende lá, continua pagando ICMS, ou seja, os impostos continuam. E tem que ser pago, porque se não pagar, é executado, fecham a empresa e o cara não consegue mais trabalhar. Mas a Justiça, além do Estado estar negando a redução do imposto, a Justiça tem negado também. Agora, pessoal, é muito fácil para a Justiça negar a redução de imposto. Sabe por quê, pessoal? Quem nega imposto é um juiz. E aí vocês olham uma outra notícia que nós tivemos essa semana, que cerca de 8 mil juízes, um pouco mais de 8 mil juízes, 8.122 ou 124 juízes, receberam salários superiores a 100 mil reais. 100 mil reais, é isso mesmo, pessoal. 100 mil reais. Quando o teto para eles é de 39 mil. Ora, quem ganha 100 mil reais não sofre para pagar imposto de IPTU, não sofre para pagar IPTU, não sofre para pagar IPVA. Então é difícil você apresentar a sua demanda para alguém que não faz a menor ideia do que você está sofrendo. Né? E aí a gente olha, né, por que isso tudo está acontecendo? Vocês sabem quantas vagas de emprego, quantos postos de trabalho foram fechados no estado de São Paulo só na última semana de junho? Alguém sabe dizer? Eu vou contar para vocês. 1,5 milhão de vagas no estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, nós temos pouco mais de 11 milhões de habitantes. Ou seja, praticamente 10% da cidade de São Paulo perdeu seu emprego na última semana de junho. Na última semana de junho, só em 7 dias. Tá? A quantidade de desempregados aí ao longo de toda essa pandemia, de todo esse período aí, é muito maior. Tá? É muito maior. O Alex está comentando aqui, pior os shoppings. Pessoal, um rápido passeio no shopping vai ver que várias lojas estão fechando, várias lojas fecharam, não vão ter condições de abrir, não vão voltar a funcionar. A empresa que fechou é o empresário que perdeu o seu ganha-pão e são os seus funcionários que perderam o emprego. E, infelizmente, os nossos políticos não conseguem enxergar isso. Nem os nossos governadores,
vamos falar aqui do nosso governador de São Paulo, nem o nosso prefeito, vamos falar do prefeito de São Paulo, e menos ainda os nossos vereadores, que em plena pandemia estão aprovando lei proibindo a venda e o uso de copinho plástico na cidade.